Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está com a gente? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Júlio Rocha, é um prazer ter você aqui com a gente, amém? Fique à vontade para olhar os nossos outros vídeos, com certeza há alguma coisa que pode ser importante para você. Se você desejar, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Deixe também o seu like nesse vídeo para ajudar que ele seja impulsionado para que possa atender a necessidade de outras pessoas e abençoar mais vidas. Amém? Meus irmãos, como sempre, a gente não pode ficar fora de uma polêmicazinha, né? Bom, a polêmica hoje gira em torno da seguinte declaração: li a Bíblia, me tornei pós-tribulacionista. Essa premissa, essa afirmação, vem de pessoas que provavelmente tinham um outro segmento escatológico, defendiam uma outra escola e de repente viu no pós-tribulacionismo uma teologia mais correta do que aquela que ele afirmava, mormente vamos dizer pré-tribulacionismo, e a partir de então adere a essa afirmação como se de fato tivesse escolhido a verdade. Uma pergunta que obviamente já se lançaria em relação a isso é: será que é possível ser pós-tribulacionista lendo a Bíblia? Logicamente os pós-tribulacionistas vão dizer que sim, mas no meu caso eu já tenho as minhas dúvidas. E é por isso que a polêmica continua. Mas a verdadeira pergunta é estar por trás disso. Eu fiz essa pergunta para poder levar a outra. Mesmo que a Bíblia apoie o pós-tribulacionismo, que eu no caso não acredito e é o que eu estou apologizando aqui, será que é possível execrar o pré-tribulacionismo e rechaçá-lo como uma heresia, como uma falácia, a partir desta própria afirmativa de que na Bíblia contém o pós-tribulacionismo? Isso é o que precisa ser refletido, isso é o que precisa ser pensado. Amém, meus irmãos? O que ocorre é que tem textos para as duas visões. A visão pós-tribulacionista vai usar textos, como já tenho aqui pelo menos meia dúzia de vídeos falando sobre isso. Vai usar Mateus capítulo 24, verso 30 a 31, para falar da vinda de Jesus com poder e grande glória ao final da grande tribulação. Apocalipse capítulo 1, verso 7, vai corroborar, através da visão de João, o que Jesus já dissera em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Isso se referindo, portanto, a eventos que já foram aí pré-anunciados por profecia, por presciência no Antigo Testamento, com relação especialmente a Israel. Logicamente que todo olho, logicamente que todas as tribos da terra, né, estarão presentes, sim, mas são eventos que se referem ao panorama israelita da revelação divina. Já o pré-tribulacionismo também tem os seus textos, e não adianta usá-los para o pós-tribulacionismo, assim como não adianta usar Mateus 24, 30 a 31 e Apocalipse 1 e 7 para o pré-tribulacionismo. Os textos pré-tribulacionistas ensinados na Bíblia são de 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ao 53, como você já sabe, e também você já sabe de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Amém? Esses textos não foram falados por Jesus, não foi falado por João, mas foi falado na perspectiva de Paulo. Foi Paulo que elucidou essa revelação, a quem ele chama de mistério. São três mistérios na Bíblia: o mistério chamado Cristo, o mistério que se chama Igreja e o mistério que se chama arrebatamento. Paulo diz: eu vos digo um mistério, está falando do arrebatamento, segundo o qual ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, no qual ele mesmo diz, 1 Tessalonicenses, que afirmo por palavra do Senhor. Amém? Portanto, é uma revelação que ele recebeu de Jesus Cristo. Embora nosso Senhor Jesus não tenha falado de arrebatamento em Mateus 24, 30, 31, nem em Apocalipse 1, verso 7, porque isso está falando sobre a vinda dele depois da grande tribulação, Paulo se refere à revelação que Jesus não disse lá, mas disse a ele aqui, como sendo algo substancialmente anterior à tribulação, visto que ele se inclui nesse evento e ele fala sobre o livramento da ira vindoura. Amém? Portanto, textos pós-tribulacionistas
falados por Jesus e falados por João vão se basear na eminência da vinda de Jesus. E os textos trazidos por Paulo por revelação de Jesus Cristo, posteriormente a Mateus 24 e anteriormente a Apocalipse capítulo 1, verso 7, está se baseando no fato da iminência de Jesus. Desta forma, eu já procurei criar aqui um pequeno contraste entre termos, entre passagens, que vai ficar ainda mais evidenciado, eu diria ao ponto da fluorescência, a partir da seguinte meditação, na seguinte questão: mesmo crendo no pós-tribulacionismo, é possível rechaçar o pré-tribulacionismo à luz das próprias escrituras, já que essas pessoas dizem que deixou de ser pré-tribulacionista ou deixou de ser de outra corrente e virou pós-tribulacionista porque leu a Bíblia? Então vou refazer a pergunta: já que você leu a Bíblia, mesmo ela confirmando o pós-tribulacionismo, é possível rechaçar o pré-tribulacionismo a partir da mesma escritura? É sobre isso que nós pretendemos discorrer no vídeo de hoje, e a única forma que temos de fazer isso é pegar os textos e confrontar um com os outros para ver onde nós vamos chegar. Vamos ver onde vai dar isso? Mas antes nós vamos para a nossa vinhetinha que não pode faltar. São apenas 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito e também deixar o seu joinha aí para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas, e nós voltamos já. Muito bem, meus irmãos, vamos lá então, tendo em conta os argumentos do meu ponto de vista simplórios e superficiais, que leva a pessoa ou a pessoas dizerem: li a Bíblia e me tornei pós-tribulacionista, audaciosamente tentando compatibilizar textos que falam sobre arrebatamento com textos que falam sobre a segunda vinda gloriosa de Jesus, me ocorreu fazer aqui um quadro comparativo para os irmãos poderem ver e perceber, amém? E que tratam, na verdade, de eventos diferentes e não são sequer iguais nem no tempo, nem na forma, nem no espaço, ok? Portanto, aqui nós temos uma coluna sobre itens que nós vamos aqui julgar entre dois eventos. Nós temos o evento do arrebatamento com os textos respectivos, textos cabeça. E a coisa aqui, exceto em alguns pontos, a coisa aqui é bem simples. Eu creio que não vou levar muito tempo para explicar para os irmãos. Então vamos lá. Arrebatamento, segunda vinda, ok? Não tem como colocar os dois textos juntos, não tem como ser o mesmo evento. Por quê? Se nós analisarmos, quem vem no arrebatamento? Jesus. Quem vem na segunda vinda? Jesus. Amém? Por aqui nós vemos, e pode ter esse argumento para o pós-tribulacionismo, que não, é Jesus, nos dois deve ser igual. Não, não deve ser igual. Amém? Isso porque quando nós olhamos para a ação do sujeito, quem é o sujeito que vem? Jesus. Então a ação de Jesus é o quê? No arrebatamento é descer do céu. Amém? Descer do céu para as nuvens. E a ação do sujeito na segunda vinda, ele também desce no céu, mas ele vem aparecer para todos. Amém? Isso fica mais claro quando nós observamos que o verbo descer, no contexto geral, ele está no verbo indicativo da voz média. Ok? Isso é, o sujeito tem interesse na participação da ação. Amém? Então seria como se ele tomasse uma iniciativa, só que não é uma voz ativa, é uma voz média. Por quê? Porque ele vai fazer algo que ele tem interesse. Ok? Isso mais, entretanto, contudo e todavia, se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 15, no verso número 52, diz que a trombeta soará. Amém? E o soar da trombeta é uma voz ativa. Portanto, essa voz média, ela tem um sentido aqui de que é o próprio Jesus que fará isso, com base numa ação ativa, numa voz ativa, dentro de 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, que é o texto correlato de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Já com relação ao verbo aparecer, nós vemos que ele está no verbo indicativo passivo, porque tudo isso está subordinado ao Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde nós vemos que ele vem com as nuvens. O verbo vir ali está também na voz média, ou seja, Cristo tem interesse na ação.
ok? E também a Mateus 24:31, onde haverá um ajuntamento, que aí já é uma voz ativa, ok? Já é uma participação ativa de Cristo. Então nós vemos aqui a passividade dentro da ação de Cristo aparecer, que é diferente da ação do sujeito na época do arrebatamento, onde ele descerá e tem aí a sua participação, o seu interesse nessa ação. Isso pode não parecer muita coisa para os irmãos, mas ao desenrolar, né, aqui da comparação dos quadros, nós vamos ver que faz todo sentido. Por exemplo, depois da ação do sujeito de descer no arrebatamento e aparecer na segunda vinda, o que mais se diferencia nessa caracterização? É exatamente o que vai acontecer depois dessa ação. Então o que acontece no arrebatamento? Quando Cristo desce, haverá o arrebatamento. Arrebatamento será a junção de ressurreição dos mortos e a transformação de todos os vivos, tanto aqueles que estavam mortos quanto aqueles que permaneceram vivos. Note que Paulo se coloca entre eles, amém? Já para Apocalipse capítulo 1, verso 7, Mateus 24:30-31, o que acontece após a ação do sujeito de aparecer? É o estabelecimento do reino milenial, ok? Diz que os povos da terra o verão e também se lamentarão sobre ele. Isso está tanto em Apocalipse 1:7 quanto Mateus 24:30, ok? Convém lembrar aos irmãos aqui que esse verbo lamentar é fazer luto, ok? Isso, por exemplo, é retratado na Bíblia quando, depois da crucificação de Jesus, né, aquelas pessoas que batiam no peito e se lamentavam pela morte de Jesus, ok? Nós vemos também sobre o local e o destino que vai acontecer o evento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 a 53, será no céu, ou seja, Cristo retornará ao céu. É isso que nos diz João 14, verso 3, ok? E depois, passado para o próximo evento, Cristo virá à terra novamente. O arrebatamento, portanto, primeiro Jesus vai para o céu e depois Jesus vem para a terra. Isso por quê? Porque no céu haverá o tribunal de Cristo e também as bodas do Cordeiro. E para entrar no céu haverá a incorruptibilidade. Por isso Paulo fala da transformação de vivos em ambos os textos que se remetem ao arrebatamento. Ok? Já o local, o destino para o evento de Apocalipse 1 e 7, Mateus 24, 30 e 31, será na terra, não no céu. Ok? Então, se houvesse arrebatamento aqui, a igreja não iria para o céu, como nos promete João 14, verso 3. Ok? Isso nos fala Mateus 25, 31, onde nós já citamos aqui, né? Onde Cristo ajuntará, ok? Epsunago. Então nós temos que a sequência correta dos eventos, a sequência cronológica dos eventos seria a igreja que é arrebatada com Cristo vai para o céu, depois ela volta com Cristo para a terra, ou seja, arrebatamento para os santos, depois vem a manifestação com os santos e depois vai para o milênio. Por isso não é compatível o arrebatamento pós-tribulacionista se comparado com essa cronologia que nós vimos. Amém, irmãos? Porque se Cristo vem direto para a terra e não vai para o céu, como é que fica João 14, verso 3? Como é que fica o arrebatamento nas nuvens? Ok? Então realmente não tem jeito. Ok? E ao contrário do corpo do céu, que é o corpo incorruptível, o corpo que estará na terra, que participará do milênio, será um corpo corruptível. Ok? Cristo julgará homens, mulheres, ok? De carne e osso, exatamente, logicamente. Por fim, nós diferenciamos o texto e o conceito de arrebatamento paulino de segunda vinda, conforme trata João, exatamente sobre quem vai ver esse evento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 5, Paulo garante que quem vai ver o arrebatamento somos nós, os crentes. Isso está também patente em Hebreus capítulo 9, verso 28, onde diz que Cristo será visto por aqueles que o aguardam para a salvação, por nós. E ainda Hebreus capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor. Sobre isso eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês, dê uma olhada, e é o vídeo mais pré-tribulacionista que eu já vi, ok? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual o quê? A santificação. E só pode ser santo quem é crente, quem é santificado pelo sangue de Jesus. Ok? Já em Apocalipse capítulo 1, verso 7, Mateus capítulo 24, diz que todo olho o verá.
tanto os crentes quanto os ímpios, ok? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E diz ainda, sim e amém. Amém, irmãos? Portanto, há uma grande diferença, ok? E não adianta joguete, né? Todo o olho dos crentes, não adianta, ok? Todo o olho de todos que tiverem, eu acredito que até no mundo invisível, ok? Eu creio nisso. Porque Cristo é glorificado, Cristo possui a imortalidade, Ele só, né, a incorruptibilidade, Ele é Deus. Eu creio que será visto por anjos, demônios, mortos, vivos, por todos, embora nem todos possam interagir. Amém? Tem versículo que corrobore isso? Não, não tem. Mas estudando um pouquinho sobre aí a teologia, né, os atributos de Deus e Cristo sendo Deus, amém? Nós entendemos isso, ok? Portanto, irmãos, está mais do que provado que textos que falam do arrebatamento e de segunda vinda são distintos com relação à ação do sujeito, ao que acontece nessa vinda, ao local, destino, depois que o sujeito age e o que acontece, e aqueles que irão assistir e participar disso tudo, está aqui de uma maneira compilada que eu deixo para os irmãos poderem refletir, ok? Portanto, li a Bíblia, me tornei pós-tribulacionista? Coisa nenhuma, só que não, ok? Só que não tem como uma pessoa dizer que se tornou pós-tribulacionista porque leu a Bíblia. Mais uma vez ratifico, pode ter se tornado pós-tribulacionista porque assistiu um vídeo, porque foi influenciado por alguém, mas a Bíblia não diz isto em textos que são específicos sobre arrebatamento e segunda vinda. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito bem, meus irmãos, vocês acabaram de ver aí esta pequena explanação. É um modo muito simples de resolver problemas difíceis. Pelo menos, se não for um método muito simples, é o método mais sensato que podemos fazer isso. Para ver que realmente alguns irmãos leram a Bíblia, mas parece que não encontraram isso que nós encontramos. E a Bíblia sempre esteve lá, mas tudo bem. Nós podemos ver através deste vídeo, desta pequena análise, desse pequeno cross-check, pelo menos 3 coisas. Nós podemos, primeiro, comparar as passagens carro-chefe que nós dizemos, né, que advogam o pós-tribulacionismo contra aquelas que advogam o pré-tribulacionismo. Em segundo lugar, nós procuramos delimitar alguma semelhança entre essas passagens. E nós vimos que se a premissa de um acontecimento é ter o mesmo evento narrado por pessoas diferentes da mesma forma, isso nós não encontramos com relação a Paulo, em relação a Jesus e a João, que narram a mesma coisa. Então, se temos 3 narradores, 2 deles comungam do mesmo ponto de vista com relação ao mesmo acontecimento, já o outro advoga um acontecimento diferente. Isso nos leva a um terceiro ponto, que nós só podemos concluir, portanto, que tratam-se de 2 acontecimentos diferentes. Esses acontecimentos, eles têm seus tempos diferentes, e entre esses 2 tempos, esses 2 acontecimentos, está um período de 7 anos, que a Bíblia vai chamar de 70ª semana de Daniel, que está escrito em Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24, amém? Também narrado implicitamente através de João em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. Portanto, meus irmãos, é no mínimo imatura uma afirmação de que eu, de repente, me tornei pós-tribulacionista porque li a Bíblia, quando se desconsidera até mesmo o fato histórico da igreja primitiva estar esperando a Cristo nos seus dias, amém? E não estar passando pela grande tribulação, estarem projetando a grande tribulação para o futuro e eles estarem esperando a Cristo. Isso nós encontramos, por exemplo, na história eclesiástica, quando Eusébio cita, por exemplo, Hegesipo, que é do século II, que conta a história da morte do apóstolo Tiago Menor, o irmão do Senhor Jesus, que ao ser indagado acerca de uma briga que havia em Jerusalém, acerca de judeus conversos e judeus não conversos, foi colocado entre eles para tentar solucionar a questão e por isso ele foi martirizado. E a resposta de Tiago para acalmar ou para decidir quem estava certo nessa questão foi: Jesus está sentado à destra do poder de Deus e nós esperamos que ele venha dos céus, das nuvens, nos buscar. Portanto, nós encontramos também nas palavras de Paulo: nós que estivermos vivos seremos transformados. Nós encontramos em Pedro, em João, também essa mesma expectativa. Nós aguardamos pela sua palavra novos céus, nova terra.
A igreja primitiva esperava Jesus para a sua época, para os seus dias. Isso é porque eles criam na iminência, antes de crerem na eminência. Isso nos fala muita coisa acerca da esperança do arrebatamento para os seus dias. Isso, reafirmo, passou despercebido por aqueles que leram a Bíblia e se tornaram pós-tribulacionistas. Amém, meus irmãos? Eu não quero aqui demover ninguém da sua convicção. Eu quero apenas mostrar para os irmãos, como objetivo primais deste vídeo, que o pré-tribulacionismo é uma doutrina genuinamente bíblica, porque foi pregada na igreja primitiva. E isso nos basta. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda. Deixe a sua inscrição aqui embaixo no botãozinho vermelho para não perder os próximos conteúdos. Deixe também o seu like para ajudar que esse vídeo seja impulsionado pelos mecanismos do YouTube para que possa ser visto por outras pessoas. Caso queira comentar, fique à vontade para utilizar o campo dos comentários para isso. E também, se quiser compartilhar, é um serviço que você presta ao reino de Deus, levando esclarecimento bíblico às pessoas. No mais, que Deus abençoe a sua vida. Eu te vejo num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.